Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, paz e bem. Hoje, dia 14 de novembro, mais uma segunda-feira, já chegando no fim do ano, programa número 1451. E hoje eu queria recordar a data que celebramos ontem, né? O sexto Dia Mundial dos Pobres. Você que é aqui da comunidade Paz e Bem, em outros momentos já escutou falar deste dia também, da Jornada Mundial dos Pobres, né? Mas para resgatar um pouco, o Dia Mundial dos Pobres foi pensado pelo Papa Francisco lá no encerramento do Jubileu, do Ano Santo da Misericórdia, né, em 2016, e o primeiro começou a ser celebrado em 2017. Né? Então, agora em 2022, estamos no sexto ano consecutivo da celebração desta data. E a gente sempre celebra, né, mais ou menos no 33º domingo do tempo comum, ou seja, um domingo antes da solenidade de Cristo Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico. Né? Então, todos os anos nesta data. E o Papa Francisco tem por hábito enviar uma mensagem a cada celebração deste dia. Então, para agora, o dia de ontem, dia 13 de novembro, ele escreveu uma carta lá em 13 de junho, né? Memória de Santo Antônio. Ele escreveu uma carta para animar as comunidades, as igrejas particulares sobre esta temática. E o tema que o Papa Francisco escolheu desta feita foi a partir do segundo livro, da segunda carta de Paulo à comunidade de Corinto. Jesus Cristo fez-se pobre por vós, resgatando também aí o desejo e o apelo do apóstolo para que as comunidades pudessem atender aos mais necessitados. E uma carta interessante, vale a pena a gente tomar a leitura, deve ter aí umas 3 ou 4 laudas, mas que é interessante a gente, né, perceber esse apelo do Papa Francisco, sempre muito atual. O Papa começa essa carta justamente dizendo assim, olha, a gente estava aí, está vivendo esse momento, isso quando ele escreveu em junho, a carta, né? De uma reorganização depois do momento mais duro da pandemia, onde muita gente, né, acessou também o ambiente da pobreza, da miséria, fruto de perda de emprego nesse período. E agora a gente está retomando esse fluxo econômico e a gente se depara com outra catástrofe que é a guerra da Ucrânia somada a outras guerras regionais. O Papa coloca isso, né? E ele coloca que a guerra da Ucrânia tem um simbolismo ainda maior frente a tantas outras guerras regionais que ele reconhece, porque envolve uma superpotência. E a escala que isso pode se tornar é muito perigosa, né? E ele retoma isso, retomou, aliás, ontem, na celebração, né, dominical, durante a sua homilia, e recordou novamente, né, essa situação de conflito entre Rússia e Ucrânia, somada a tantas outras realidades de guerra espalhadas pelo mundo. Né? Então, ele faz um recorte muito atual do ambiente que a gente vive. Eu gostaria de tomar aqui um pedaço da carta, um pedaço curto da carta do Papa para a gente poder saborear. A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição de recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectivas nem vias de saída. É a miséria que, enquanto constringe a condição de extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual, que apesar de muitas vezes transcurada, não é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas. Os outros não passam de meios. Deixa de haver salário justo, horário justo de trabalho e criam-se novas formas de escravidão, suportada por pessoas
que, sem alternativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o mínimo para comer. O Papa tem insistido na ideia dessa centralidade do trabalho e muitas de suas falas, né? Ele recuperou isso na mensagem de Assis, né? Por Encontro Economia de Francisco e traz em outros vários momentos, né? Então, no início da carta ele coloca de tantos que perderam o seu meio de trabalho, seu emprego por conta da pandemia, e aqui ele, né, resgata também esse apelo forte de que um sistema econômico amigo da morte e não da vida, amigo da destruição e não da conciliação, gera mais pobreza. E ele diz com todas as letras, né, quando a única lei é o lucro, a obtenção do lucro, a gente trata as pessoas como meio. A gente cria, né, máquina de moer gente. Né? Esse é o grande resumo dessa parte do texto do Papa Francisco, né? E que condena mais uma vez essas relações de trabalho que condenam, né, os mais pobres a aceitar migalhas, a miséria, para que possam ter pelo menos, né, o mínimo para comer, né, sem dignidade nenhuma. Então, de como que a gente pensa a partir do apelo do Papa, né, nesse sexto dia mundial dos pobres, um sistema econômico que passe pela centralidade do trabalho, reconhecendo que todo trabalhador tem direitos, que todo trabalhador tem direitos. Esses direitos precisam, né, garantir vida digna, com teto, né, com terra, na garantia do seu território, na garantia da sua organização, né, na autodeterminação do seu povo. Tudo isso, né, vem como consequência. Então, passa também por aqui. Não se trata apenas de a gente resgatar ações de solidariedade em nossos ambientes, nos nossos organismos, que sim, são essenciais, mas também passa por essa celebração do Dia Mundial dos Pobres um olhar estrutural de como a gente consegue derrotar, né, essa pirâmide de acumulação que deixa tanta gente à margem, que condena tanta gente e beneficia um pequeno grupo, né, que cada vez mais ganha dinheiro, né, agora nesse ambiente da financiarização, sem produzir nada. Sem produzir nada. Se a gente olhar durante mesmo a pandemia, cresceram o número de bilionários, né? Cerca de um a cada 17 horas. E muitos desses nada produzem, nada produzem. Vive da especulação, né? Se antes a gente tinha o sistema capitalista que no discurso era amparado assim, olha, mas pelo menos essa acumulação de algum modo está sendo aplicado porque gera, né, centenas de empregos. Hoje nem isso temos, né? A falência cada vez mais deste capitalismo industrial e o avanço deste capitalismo financeiro, de especulação, né, também traz tantas outras consequências. E tudo isso a gente é chamado também a pensar e a refletir. O Papa recorda também testemunho de Carlos de Foucault, né, nessa carta deste ano. Sempre ele resgata também um testemunho, mas tantas outras pessoas, homens e mulheres, né, dos nossos organismos, dos nossos territórios, têm testemunhos também que nos fazem perceber a importância de se envolver na luta, né, na dinâmica da superação da miséria, da pobreza, com um sistema econômico amigo da terra, como disse o Papa Francisco no Encontro da Economia de Francisco. Aqui no Brasil, né, organismos pastorais sociais sempre celebram a Jornada Mundial dos Pobres, para além desse dia, né, mas como um ponto, né, como estação dessa jornada, temos o dia. E tem subsídio, né? Então, esse ano, por exemplo, tem spots de rádio, né? A gente pode escutar como podcast, tem cartilha, né? Roda de conversa, para ajudar e nos animar a juntar gente e refletir como que a gente pode fazer parte desse grande mutirão, né,
contra a pobreza, né, para que a gente possa resgatar a dignidade. E aí vai, né, ter iniciativas de cunho pessoal, comunitário, mas também de cunho social mais amplo, como é justamente pensar em novas formas de organização do Estado. Há poucos, né, a gente acabou de sair de um processo eleitoral, a gente viu a campanha, né, vote contra a fome e a sede, por exemplo, né? Porque também o nosso compromisso de combate a pobreza passa por aí também, né? Num voto consciente daqueles que assumam políticas públicas que possam garantir assistência aos mais pobres. Foi a política pública que, por exemplo, tirou o Brasil do mapa da fome. E foi, né, um poder político, né, de omissão de uma série de condutas econômicas que levou o Brasil a reocupar o espaço no mapa da fome. Então, já lembrando de Josué de Castro, a gente entende que a fome não é algo natural. A fome não cai do céu nem brota da terra. A fome é política. E se a fome é política, a superação dela também é política. Passa por esses elementos, né? Então, a gente tem que também se perceber nessa dinâmica. José de Castro, que é quem no Brasil lançou o olhar para esse drama da fome, quando lançou lá em 1946 o grande livro Geografia da Fome, que inclusive esse ano, 2022, foi reeditado, né, pela editora Todavia, uma edição nova, para a gente também pensar como que de lá para cá a gente ainda convive com esse drama somado a outras situações agora, né? E Josué dizia assim: a fome, em regra geral, é produto de estruturas econômicas defeituosas e não de condições naturais insuperáveis. Para dizer assim, né? Ainda que a gente tenha um Brasil diverso, grande, que em algumas regiões a gente tem a dinâmica da seca, outros de áreas mais alagáveis. Nada disso explica a situação de fome que vivemos. E hoje a gente tem uma condição ainda muito maior, né? Porque lá em 1946 o Brasil não era esse grande produtor de alimentos como é hoje. Então hoje o Brasil sendo o grande celeiro do mundo, o grande celeiro do mundo, né? E aí tanta gente diz do agronegócio, o tanto que produz o agronegócio, a gente está numa situação de 33 milhões de brasileiros com fome. Situação de segurança alimentar e nutricional grave. Fora mais da metade dos brasileiros que estão em algum nível de insegurança alimentar. E em algum nível de segurança alimentar, a gente entende, né, de diversas situações. Desde aquela pessoa que no início do mês não sabe se vai ter garantida a comida no fim do mês, se a comida vai dar, o que tem na despensa vai dar até o fim do mês, ou daquela pessoa, daquelas famílias que tiveram que reduzir a quantidade do alimento, reduzir a qualidade do alimento, ou então construir quase que um padrão para poder ter o mínimo e comer o mínimo. Então, tantas famílias que agora têm que matar a fome com miojo, com salsicha, com ultraprocessados, porque a renda não lhe permite mais acessar outros alimentos. Tudo isso faz parte da insegurança alimentar. E quando a gente vê números, seja por um lado, desnutrição, de outro lado, obesidade, faz parte também desta dinâmica da fome, onde muitas vezes um pacote de bolacha, ou seja, um ultraprocessado, custa mais barato do que 1 quilo de berinjela ou abobrinha. A gente precisa também discutir tudo isso nesse espaço, né, que a gente tem. Ou quando a gente olha que os bancos de alimento do Brasil foram reduzidos a nada, ou que a produção de arroz e feijão diminuiu drasticamente nos últimos anos, enquanto a produção de soja cresce cada vez mais. E o nosso povo não come soja, né? Para onde tem toda essa soja? Então a gente é chamado a refletir também tudo isso nessa dinâmica. E ao lado desta celebração do Dia Mundial dos Pobres, a gente está celebrando aí o Congresso Eucarístico Nacional, 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontece, né, começou dia 11, vai até amanhã, dia 15, lá em Recife,
Pernambuco. E o tema é pão em todas as mesas. Então, para a gente pensar também a dinâmica, né, do pão eucarístico em todas as mesas, todas as comunidades, desde as comunidades ribeirinhas, né, as comunidades mais afastadas, da Amazônia, das periferias, que com a falta de presbíteros, né, de homens ordenados, muitas vezes fica sem acesso à Eucaristia, tudo isso a gente tem que pensar, refletir, rezar nesse congresso eucarístico, né, esses apelos da reunião dominical, mas amparado a isso também pensar o pão, né, de todas as mesas diário, o pão diário que se consegue também pelo justo trabalho e a justa remuneração. Tudo isso a gente é chamado também a refletir. E estando em Recife, esse Congresso Eucarístico, como não recordar o grande testemunho de Dom Helder Câmara, inclusive parte da estética do Congresso Eucarístico recorda e faz lembrança a Dom Helder, né? Desde da cruz do altar central, desde da cruz peitoral dos bispos, né? Que receberam em homenagem em lembrança a Dom Helder, né? Uma cruz similar a que ele utilizava, para recordar também o seu testemunho. Quando João Paulo II foi a Recife, ele disse, né? Dom Helder, irmão dos pobres, meu irmão, né? E como não lembrar da grande frase de Dom Helder, né? Quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo, mas quando eu pergunto por que há tantos pobres no meio de nós, chamam-me comunista. Comunista foi chamado assim também Josué de Castro, né? Que foi um dos primeiros a ir para o exílio, morreu no exílio, um grande crime da ditadura brasileira. Josué de Castro querendo a todo momento retornar ao Brasil, e não pôde, morreu no exílio. Aquele que olhou com tanto esmero a situação do país e usou dos outros espaços, seja como presidente da FAO, como deputado, para denunciar, né, a situação de fome. Então, aquela realidade que ele descobriu primeiro da fome lá em Recife, né, onde está acontecendo o Congresso Eucarístico, na periferia de Recife, nos manguezais, ele depois percebeu que não acontecia só ali naqueles manguezais, que também acontecia em outras partes do estado, né, em outras várias partes do Nordeste brasileiro, em tantas outras partes do Brasil. E depois, em geopolítica da fome, ele percebe que é um drama que não só o Brasil e a América Latina vivia, mas tantos outros povos em tantos outros lugares do mundo. Né? E ele lança essa grande discussão das causas da fome, que são políticas, das consequências da fome, que, né, levam tempo, machucam, dói, mas também refletia como que a gente consegue superar essa realidade. É esse convite também que a campanha da fraternidade do ano que vem, 2023, faz para cada um de nós. Né? Pela terceira vez, a CNBB e a Igreja no Brasil vai refletir a fome na campanha da fraternidade, e agora em 2023, depois a gente perceber que, de fato, política pública garante a superação do alto grau de miserabilidade, porque a gente já fez isso, consegue repetir, né, e ir mais longe ainda, né, de como a gente consegue garantir uma certa permanência da dignidade, né, de milhões de brasileiros e brasileiras. E o tema da campanha da fraternidade do ano que vem é Dai-lhes vós mesmos de comer, do Evangelho de Mateus. Inclusive, é o tema da Jornada Mundial dos Pobres, que as pastorais sociais do Brasil né, estão construindo nesse período de celebração do Dia Mundial dos Pobres. Né? E a campanha vai levar a gente a recuperar José de Castro, que a gente já citou aqui, e perceber quem são os rostos da fome. Recuperando Puebla, né, os rostos sofridos da América Latina, quem são os rostos da fome no nosso território? E a gente vai perceber que no Brasil esses rostos são, primeiro, né, aqueles que não têm o trabalho digno garantido. Né? Por exemplo, os uberizados, aqueles que têm trabalhos precarizados, mal remunerados, subaproveitados na sua força de trabalho e força produtiva. Esses são os que primeiro sofrem o drama da fome. Então não tem como dissociar, né, a fome de um elemento econômico, de uma decisão política, de organização do Estado. Por isso que
né, a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara vem fazendo também essa discussão, né? Seja do trabalho, né, mas como que o trabalho também pode ser trabalho e renda garantidor de dignidade, de combate à fome de tantos povos, né? Mas além desse rosto que para a gente parece um pouco mais urbano, né, a questão do uberizado, desse trabalho precarizado, a fome também atinge o campo quando a gente tem né, trabalhadores do campo que, apesar de ter o acesso à terra, não têm acesso a políticas públicas de permanência do campo ou de políticas públicas que garantem que aquilo que ele produz possa ser vendido, né? E aí quando a gente tinha em uma escala muito maior do que nós temos hoje no Brasil, né? A compra pelas prefeituras dos estados, né? É, pelo Estado brasileiro daquilo que era produzido no campo, seja para merenda escolar, seja para outros espaços, você garantia, né, que aquilo que era produzido no chão pudesse se tornar renda e garantir também a sobrevivência dessas comunidades. Quando você anula, esquece, né, e não mais dá vazão a essas políticas públicas, você faz com que também possa haver fome no campo. Então, para a gente olhar com cuidado, com carinho, né, esses tantos rostos da insegurança alimentar e nutricional no nosso país. Eu acho que, de maneira geral, é isso, né? A gente acabou, a partir do Dia Mundial dos Pobres, recordando o Congresso Eucarístico Nacional, né? Pão em todas as mesas, recordando também a próxima campanha da Fraternidade 2023. Mas que a gente possa também acompanhar, e aqui é um convite, acompanhar o grande trabalho de tantos organismos e pastorais sociais da Igreja no Brasil que fazem essa reflexão, que é uma reflexão pastoral, evangélica, política e econômica. Seja hoje aqui eu estou vestindo né, uma camiseta da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, né, que faz essa discussão que é pastoral, que é evangélica, que é política e econômica, né, do acesso, garantir permanência da terra no campo, mas também né, tantas outras pastorais e organismos, desde a pastoral operária, pensando nessa dinâmica, por exemplo, do trabalho, como a gente falou tanto aqui, mas também a pastoral da mulher marginalizada, sendo estas um dos principais rostos sofridos né, da dinâmica da fome, quando as mulheres solos têm que né, correr para garantir sustento seu e dos seus filhos, mesmo sem acesso a emprego e sofrendo tantas violências, mas também do CIMI, que inclusive está celebrando os seus 50 anos, e pensa também de como que a gente garante a vida das populações originárias, que cada vez mais sofrem tantos tipos de violência, e de toda a rede né, das pastorais sociais e organismos que pensam e fazem esta reflexão. Que o Dia Mundial dos Pobres seja para a gente não apenas um dia de memória, mas que essa jornada nos chame, nos coloque né, na convocação de construir um ambiente de paz, solidariedade, que a gente possa garantir a todos teto, terra, trabalho, né? Na dinâmica da Sexta Semana Social Brasileira, garantindo democracia, soberania e uma economia amiga da terra e a serviço dos povos. Meu irmão e minha irmã, paz e bem, até mais, seguimos juntos.